gestão prática disso. Nós teríamos uma área da biodiversidade na qual os programas, por exemplo, de genética, ecologia, biologia, zoologia estariam vinculados, ou seriam os programas que migrassem para uma determinada, se juntassem e fossem um programa de biodiversidade. Se for essa segunda opção, por exemplo, nas instituições que você tem um programa forte de botânica, um programa forte de genética, um outro programa de zoologia, enfim, você tem os 4 programas e que na prática você teria um PROAP para cada programa, que você tem uma cota de bolsas para cada programa. Se esses programas resolverem se juntar, essa cota ela se soma, o PROAP ele é multiplicado por 4, então por uma questão prática, eu queria que você explicasse um pouco isso para a gente. Claro. Então, o que acontece nada muda na natureza dos programas. Os programas de botânica, de zoologia, de ecologia, etc., eles continuam existindo com a sua identidade e seu código que até então utilizaram. Então, todos esses programas, eles na verdade já estão na área de biodiversidade. E eles continuam existindo como tal. E não há uma perspectiva ou não há uma diretriz que esses programas precisam deixar de existir enquanto entidade, né, jurídica, digamos, né, e se agrupem em programas maiores, a não ser que isso seja de interesse dos programas e os programas percebam que essa é uma boa estratégia, né, para tratar com as questões que estão dadas para cada programa. Então, alguns programas podem entender, por exemplo, que eles isoladamente eles não têm massa crítica. Tem um programa de botânica e de zoologia. Então ali os dois com nota 3. Né? Estão remando. Né? Tem dificuldade. Pouca massa crítica. Eles podem optar por uma perspectiva de fusão e criar um programa novo agora, que é um programa, por exemplo, de sistemática. Não é mais um programa de botânica, nem um programa de zoologia. É um programa de sistemática. Se esses dois programas entender que essa potencializa o produto que eles estão querendo colocar, ótimo. A área está aberta para ouvir a proposta. A área não vai induzir fechamento de programas ou fusão de programas. Né? O que nós vamos colocar é as situações e os mecanismos que existem para. E um dos mecanismos pode ser esse, ou seja, garantir que na fusão de dois programas, para se criar um novo maior, que esses dois levem a sua cota de bolsa, por exemplo, e a sua cota de PROAP. Mas o que eu digo é que os programas atuais, eles não precisam, por estarem agora na área de biodiversidade, fazer ajustes por conta de estar na área de biodiversidade. Até porque essa prática de fusão, ela é uma possibilidade que existe há muito tempo. Né? O que tem agora são, inclusive, novas formas de organização, novos tipos de redes, se não me engano, são 5 modalidades, onde os programas mantêm a sua identidade individual, com a sua cota de bolsas, etc., mas trabalham em redes, dividindo docentes. Às vezes a sede do programa fica um tempo numa universidade, um tempo... Agora isso transcende a área de biodiversidade. Né? Então os programas não têm que agora se juntar para ser um programa de biodiversidade. Não. Se o programa faz sistemático, o programa de botânica está bem, muito bem, obrigado, produzindo, publicando, para que esse programa vai se juntar? Por que ele está na área de biodiversidade? Não, ele está atendendo um tema da biodiversidade que é a descrição. Então não existe essa imposição. O que existe atualmente é mais flexibilidade para pensar novas formas de organização e de arranjo, mas que não necessariamente pressupõe que o programa deixe de existir. Né? Então nenhum programa deixa de existir com a criação da nova área de biodiversidade.
Eles simplesmente mudam de área de avaliação. Eu acho, inclusive, que me parece muito mais sensato, na maioria dos casos, os problemas se resolvem ou as potencialidades se ampliam trabalhando em rede do que fundindo programas. Então, em alguns casos, fundir dois programas pode ser interessante, em outros casos não. Na maioria dos casos, juntar, entre aspas, para trabalhar em rede, pode ser uma boa opção. Claro. Achei muito interessante a sua apresentação. E sinto uma afinidade grande por essa ideia da área de ser reorganizado com objetivos que, de algum modo, buscam dar contribuições para problemas aplicados, como resolver os grandes problemas com os quais o Brasil se depara na área de universidade, e acho que, por outro lado, pode ser um fórum muito importante, um estímulo muito grande para que se estabeleça uma conexão entre a produção de conhecimento e a aplicação, que a gente sabe que, inclusive, teoricamente, é algo difícil de acontecer. Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade de transitar entre disciplinas, eventualmente vai precisar de um programa de zoologia, um de botânica, um de zoologia, ter uma rede para poder construir coisas na interface. Ao mesmo tempo, a gente também precisa transitar entre produção de conhecimento acadêmico e produção de conhecimento aplicado, que são dois tipos de produção de conhecimento bem diferentes. Né? E aí uma pergunta autêntica que eu tenho, que é uma coisa que a gente vem pensando há muito tempo aqui no nosso programa, é como que a área tem esse objetivo, que é o objetivo de conseguir dar essa contribuição, que não pode parar e ter a descrição da biodiversidade e ter bons modelos sobre como a natureza funciona, mas tem que passar diante disso e conseguir dar respostas aplicadas que sejam de fato aplicáveis. Né? Não adianta ter o protótipo de carro, tem que ter um carro que seja vendido no mercado, que ele funcione e não dê problema. Para que isso aconteça, a impressão que eu tenho é que certamente vai ter que ter um momento, um intervalo de tempo, em que uma coisa que não é muito tradicional de se fazer aconteça, que é os pesquisadores gastarem parte do seu tempo em conseguir conhecer na prática os problemas do cotidiano da aplicação, que é um tipo de formação que não vem da graduação, não acontece na pós-graduação via de regra tradicionalmente, e que demanda um tempo grande para você conseguir compreender quais são de fato os problemas e entender como que a teoria e a prática da ecologia ou da botânica da zoologia podem interferir lá. A impressão que eu tenho é uma pergunta autêntica para você, falando inclusive em função da nossa história do programa de integrado profissional, é que embora esse tipo de produção na área aplicada seja uma produção também de interesse do ponto de vista acadêmico, que ele vai gerar produtos mais para frente, a impressão que eu tenho é que ganhar amadurecimento para gerar esse tipo de produto leva um certo tempo, porque ele não faz parte da formação que são atualmente os professores e nem que são os graduandos que estão saindo para pós-graduação. Nesse sentido, me parece que vai existir uma lacuna de tempo entre os programas começarem a se dedicar a esse tipo de trabalho e ter um tipo de resposta suficientemente boa para gerar os indicadores, são indicadores que, via de regra, são utilizados para avaliar os programas, que são em 50% da avaliação do programa, artigos publicados em revistas de alto impacto, que você pega lá a produção docente, a produção de ciência, 50% é isso. Eu queria ver como que a área, ou como vocês que estão à frente disso, têm pensado nessa discussão. Na verdade, se por um lado é necessário enfrentar esse desafio, se aproximar dele, eu acho que é se aproximar por um caminho que não está trilhado ainda. E não estando trilhado, ele gera dificuldade do ponto de vista de geração de resultados que sejam incorporados como resultados que valorizam o curso. E nesse sentido, dentro das métricas. E nesse sentido, acho que a área poderia ter um papel indutivo importante de fato, começar a apontar, a partir das métricas, que isso também é importante. Não estou dizendo que a gente tenha que reduzir o período do resto, mas de algum modo mostrar que trilhar esse caminho para daqui a 5 anos ter resultados importantes que vão contendo decorrências práticas na área de aplicação, é um caminho que vai dar sucesso. Mas esses 5 anos são 5 anos que podem abalar a estrutura do curso. Ele pode sair de nota 5, de nota 4, de nota 3. E eu acho que se de fato se quer com a área vencer esse desafio, tem que ser, olhar de frente para esse problema, que eu acho que é um problema sério, não é trivial de ser explantado. A literatura diz sobre esse problema, tanto de interação entre disciplinas como juntar a teoria com a prática, e eu acho que talvez valesse um aprofundamento sobre isso. Queria saber se você já pensou, se vocês têm discutido sobre isso. Na verdade, não é que vai haver um tempo, esse tempo está existindo, né? Os problemas estão batendo a nossa porta já há muito tempo, no sentido de
que nós percebemos a necessidade de um outro tipo de profissional, né, um outro tipo de atuação, e a gente não tem dado essa resposta. Quem vai me dar essa resposta são vocês. Vocês, no programa profissional de vocês, que estão com a mão na massa, que estão enfrentando esse problema, é que tem que ajudar a área a construir o que são os perfis esperados, né, que tipo de engenharia de programa nós precisamos, que tipo de profissional tem que ser, quais são os critérios de avaliação. Nós não temos essa receita, ou essas receitas, né? E essa receita tem que vir, tem que ser fomentada, tem que ser induzida, tem que ser discutida com quem efetivamente está no dia a dia trabalhando com essa expectativa. Então eu já provoquei o Mariano várias vezes, né? O conjunto de mestrados profissionais da área de biodiversidade tem uma obrigação fundamental de elaborar um documento temático sobre o que nós queremos com mestrados profissionais na área de biodiversidade. Quais são os perfis demandados pela sociedade? Né? Que tipo de engenharia pode dar certo? Que tipo de sistema de avaliação? Isso é algo que vai discutir, que vai emergir dessa interação. Os outros critérios de avaliação, eles estão mais maduros porque a formação do sistemata clássico, do ecólogo clássico, já está madura há muito tempo, já estamos careca de saber as disciplinas que o cara precisa, né? O que nós precisamos avaliar. Agora, nesse novo perfil de problemas, nós não sabemos. E essa discussão, ela tem que vir, ela tem que ser provocada por vocês que efetivamente estão lidando com esse problema. Ou seja, cada programa de mestrado profissional na área de biodiversidade hoje é praticamente um estudo de caso, né? De como isso pode ser resolvido e quais são os gargalos, como esse que você colocou, que a maioria de nós, cientistas clássicos, digamos assim, temos pouca inserção, temos pouco interesse pela realidade objetiva, por aí vai. Bom, tá, e daí? Como é que se resolve isso? Talvez agregando nos programas o clássico com o aplicado, né? Eu acho que vocês têm essa possibilidade, né? Que o sujeito que não é doutor, pesquisador, mas que está envolvido com essas questões, possa participar do processo de orientação. Ou seja, essas receitas de engenharia, elas vão ter que nascer nessa discussão e nesse bonde andando, porque efetivamente não temos receita. Podemos fazer o quê? Podemos nos inspirar em coisas que estão dando certo lá fora. Você estava falando de uma experiência nos Estados Unidos que é interessante. Não sei, mas a questão é, a gente tem uma demanda lá fora que precisa ser resolvida. E nós temos que discutir como essa demanda poderia ser resolvida e tudo o que ela pressupõe, inclusive a questão dos critérios de avaliação. Eu concordo com você. Os critérios de avaliação do mestrado profissional, ele tem que ter um diferencial para produtos aplicados. O credenciamento do sujeito, né, ou seja, o sujeito no mestrado profissional, pelo menos parte das pessoas que estão nesse programa, tem que ser gente realmente envolvida com a solução de problemas. Mas talvez precise incorporar gente mais clássica, preocupado com a questão mais teórica, não sei. Né? Eu oposto também para o programa acadêmico, só para completar, porque mesmo que o programa não tenha mestrado profissional, ainda assim ele faz parte desse sistema inteiro, que é o sistema que também claro, então, mas essa tem o objetivo então, de dar aquelas soluções. Para mim, uma pergunta em aberto, ou seja, o tal do biólogo da conservação, né? Esse sujeito que toma decisão, que vai estar na empresa, no órgão ambiental, papapá. Esse cara, aonde ele é melhor formado? Eu acho que esse cara passa pelo mestrado profissional. Onde ele vai ter outras habilidades, onde ele vai ter acesso a outras ferramentas, inclusive até porque aonde se espera um outro perfil de profissional. Então, para mim, nesse momento, me parece que o biólogo da conservação é um cara que encaixa muito bem num programa profissional. E é aquele cara que realmente tem o desejo, não de estar publicando, né?
mas está efetivamente tomando decisão informada, ou seja, ele sabe que ele tem que buscar o conhecimento científico, ele sabe aonde ele tem que buscar o conhecimento, ele sabe analisar se uma determinada coisa dita conhecimento tem base ou não tem. Mas ele é um sujeito que quer estar lá on the ground. Eu acho que esse cara, para mim, o mestrado profissional é o lugar dele. Né? E talvez é esse cara, na verdade, um sujeito-chave nesse outro problema que é a transferência de informação, academia e sociedade, que concordo com você. Todos os países, todo mundo tem esse mesmo tipo de problema. Como se dá? Claro, no Brasil, por a questão histórica de como a academia foi criada, a nossa tradição de esquerda, barará, barará, criou um distanciamento com os outros atores sociais muito grande. Né? Se você vai nos Estados Unidos, todos os atores sociais, de alguma forma, estão representados dentro da academia. Essa distinção entre público e privado quase não existe. Né? Então, digamos assim, a academia interage com as demandas da sociedade, né? Porque a academia lá foi gerida, foi gestada, nasceu já dessas demandas, inclusive de resolver os problemas agrícolas. O nosso sistema é totalmente diferente. Somos comprados pelo regime militar por um determinado tempo, nos mantivemos à parte da sociedade e agora estamos sendo pressionados para dar conta dos problemas. Mas então, agora, a gente precisa de gente que vai elaborar. Né? Então aí, como coordenador, o que eu posso fazer? É provocar essa massa crítica, né? E dizer, olha gente, precisamos de ideias, precisamos disso documentado, isso precisa cair na rede, nós precisamos discutir, porque a gente não tem a receita. Porque a gente não tem tradição de formar esse tipo de profissional. Então nós estamos aprendendo ainda. Né? E aí quem vai fazer não vai ser a CAPES. Né? Quem vai fazer somos nós vamos levar a CAPES e aos outros colegas, olha, a gente entende que é isso, a gente entende que é aquilo. Mas não vai ser 2 ou 3 iluminados lá que vão dizer, não, agora é assim, agora é assado. Então nós é que temos que criar essa demanda e chegar lá e dizer, ó, para a área de biodiversidade, mestrado profissional é isso. Tem que ter uma proposta coerente, tem que combinar doutor com gente que está na mão na massa, o programa tem que demonstrar que tem projetos efetivos atuando lá fora, onde o aluno então realmente, sabe? É isso. Quem diz, aquele documento que está lá, é o documento que vocês mandaram. O documento da área de biodiversidade sobre requisitos mínimos do mestrado profissional foi feito com a contribuição de vocês aqui e com algumas ideias que a gente já tinha lá da ecologia. Então não foi a CAPES que botou lá na página, olha, mestrado profissional na área de biodiversidade é assim. Não, foi nós que dissemos. E eles concordaram, acharam que era coerente, entendeu? Então, as respostas estão aqui, na massa crítica que está trabalhando. Não está lá no órgão administrativo. Então, se a gente não criar fórum, se a gente não discutir, vai continuar como está. Esse processo de não formar gente capaz de resolver os nossos problemas, ele vai continuar. Marcelo, em alguns programas, por exemplo, o programa de botânica, ele vai ter alguns profissionais que trabalham efetivamente com botânica, mas tem profissionais com perfis um pouco diferentes. Então, o programa de botânica pode ter alguns ecólogos, algumas pessoas que vão trabalhar com um tema que não está diretamente ligado ao programa. Só que essa parte também das disciplinas. Então, ele vai ter disciplinas que não são estritos dentro da proposta, do nome, mesmo programa de zoologia, por exemplo, outro programa de ecologia, como disciplina de zoologia, de botânica no meio. Queria saber como a CAPES enxerga isso, essa inserção de outros perfis que não estão a rigor dentro da proposta do programa. Então, na verdade, o nome não diz nada, né? Então, assim, a avaliação se dá na coerência que existe entre a proposta, ou seja, o que o programa quer formar, o conjunto de disciplinas que o programa oferece, né? E o perfil de projetos de produção científica dos orientadores. Né? O programa, ele tem esse perfil.
ele quer formar sistematas, ele tem que ter um conjunto de instrumentos que permita formar um bom sistemata. Mas dentro desse programa tem um grupo que trabalha com ecologia. E esse grupo quer formar ecólogos vegetais, mesmo que o programa seja de botânica sistemática. Tudo bem, se o programa quer formar ecólogos vegetais, esse programa tem que dar as condições para que saia dali um ecólogo vegetal, né? Então a preocupação é sempre no sentido de, almejado um perfil, se o programa tem capacidade, ou dá os instrumentos para que saia esse perfil. Então o programa pode se chamar Zoologia Clássica, e forma sistemata, forma ecólogo, forma conservacionista, forma com manejo de populações. Tudo bem, então eu vou olhar se o programa oferece o conjunto de disciplinas, o conjunto de projetos que os pesquisadores trabalham naquela área, né? Porque o que acontece muito é nós termos, na verdade, o problema não é, digamos assim, o espectro que um programa atua. Eu digo, tem programas que vão de A a Z, né? na botânica, na zoologia, né? Até porque tem profissionais, isso é uma coisa boa para a área, na verdade. 30% dos profissionais atuam em mais de um programa. 30% dos pesquisadores, ou quase 40%, atuam em mais de uma área. Ou seja, tem gente escrevendo, tem gente fazendo ecologia e tem gente vendo questão de conservação. Em zoologia isso é muito evidente, né? Então, na verdade, já existem profissionais trabalhando de A a Z e já existem programas que vão de A a Z. A questão é que isso seja coerente e que não seja um balaio de gato como a gente recebe. Propostas que tem de genética de câncer a levantamento de flora, né? E não tem nenhuma disciplina obrigatória, né? E aí o aluno entra lá e faz SIG, etnobotânica, estatística, biologia molecular, e tem um título. Mas esse cara sabe o que mesmo? Para mim ele não sabe nada. Ele não tem uma base de formação. Ele não pode dizer, não, agora eu vou fazer sistemática, não, agora eu vou fazer ecologia. E a mesma coisa vale para a questão aplicada, né? Eu não tenho ideia dos perfis que podem surgir aplicados, mas eles têm que ser coerentes. Então, se vem uma proposta de um grupo que quer fazer um mestrado profissional voltado à prospecção de alguma coisa, bom, se isso é coerente, se está claro, ótimo. Porque eu imagino quantos N perfis aplicados nós podemos pensar na área de biodiversidade. Gestão de unidades de conservação, por exemplo. Pode ser. Pode ter um mestrado profissional voltado para a gestão de unidades de conservação. Pode. Agora, isso é uma proposta coerente, não é? Marcelo, sou coordenadora de um programa de pós-graduação em genética e biodiversidade. E no nosso programa nós temos uma área bastante grande de genética da conservação, aplicada à área de populações, inclui também sistemática, filogenia molecular. E fomos consultados no início do ano sobre a possibilidade de migrar ou não para a área de biodiversidade. Essa consulta ocorreu no momento de férias, ocorreu no mês de fevereiro, o colegiado não estava presente e escrevemos para a área dizendo que gostaríamos de refletir mais sobre o assunto e para tomar uma decisão mais acertada para o programa. Então, o que eu te pergunto é como fica essa questão da migração de programas que não fazem parte daquele núcleo duro, né, da área, e que critérios serão considerados, então, o curso pedir para migrar, e até nesse sentido nós gostaríamos de fazer isso ainda esse ano, porque já estamos discutindo, já estamos avaliando, e no entanto a nossa área hoje, Ciências Biológicas 1, ela é bastante rígida quanto a isso, então eu gostaria de saber de você, sua opinião, como é que é isso. Então, operacionalmente, na verdade, todo o programa tem direito, em qualquer área, né? Tem direito de solicitar mudança. Os programas têm essa prerrogativa.
o que a CAPES faz é lançar, ela abre janelas, né, para que isso aconteça de forma mais ordenada. Ou seja, de tanto a tanto, programas que querem mudar de área entram com pedido. Esse ano, esse processo já aconteceu e ele já se encerrou. Então eu imagino que só o ano que vem vai se abrir de novo essa possibilidade. Nesse ano houve a migração automática do pessoal BOSS, né? Então, com a migração desse ano, nós fechamos o núcleo duro, né? Então, provavelmente só no ano que vem, né, qualquer programa de qualquer área vai ter um período no qual ele pode solicitar. Isso recebe um parecer da área aonde o programa está vinculado, né, e um parecer da área no qual o programa propõe ingressar. Quando eu discuti com o pessoal, até porque o pessoal do núcleo duro, a migração deles é automática, entre aspas, porque né, ou seja, todos os programas que estão em biodiversidade hoje, vieram da ecologia da Câmara BOSS, tinham o direito de dizer, olha, nós não queremos, a gente quer ficar em CB1. Né? Então o programa também tem essa prerrogativa. E o que eu disse para eles em várias reuniões? Bom, olhem qual é o objetivo da área, olhem qual é o escopo da área, olhem qual é a ambição. Vocês se veem dentro desse processo, o lugar de vocês é com a gente. Esqueçam fator de impacto, não sei o quê, porque fator de impacto é duro em todas as áreas, né? A avaliação é dura em todas as áreas, então né, não é esse o critério de permanência, não é esse o critério que deve motivar um programa permanecer ou sair de uma área. Né? O critério, para mim, primordial é se o programa se sente bem no escopo de atuação. Né? Sendo o programa de vocês um programa de genética de conservação, né, eu acho que ele cabe muito bem, obrigado, na área de biodiversidade. Né? Agora, essa é uma decisão que é uma decisão de vocês. Eu acho que até é interessante porque o tal do biólogo da conservação, entre outras coisas, é um cara que pode ter, né, uma determinada formação, uma determinada expertise associado aos problemas da genética da conservação, ao manejo de populações pequenas, os gargalos genéticos, etc, etc. Né? Então, por exemplo, né, o teu programa é daqui. Nosso programa tem 4... Então, eu vejo aqui, por exemplo, uma rede. Tem aqui ecologia, tem zoologia, botânica, não. Genética. Né? Então, se tivesse botânica, melhor ainda. Né? Mas, aparentemente, aqui é um conjunto de uma massa crítica para formar, né, um núcleo de biodiversidade. Né? Que envolve aspectos aí da descrição da biodiversidade, da organização, né, e da persistência e do uso da biodiversidade visto a partir dos problemas ou das demandas ou dos imperativos genéticos. Né? Então não tem por que vocês não estarem na área de biodiversidade. Em relação aos editais, a indução, como você estava dizendo, tal, potencialmente a área poderia fazer, no caso de ou de fusões ou de formação de redes, se já existe algo delineado para essas... Não existe porque eu digo, é mais da agenda de desenvolvimento estratégico, que a gente ainda vai entrar. Agora, como é que vai acontecer isso? Vai acontecer em função da demanda. É óbvio que no sistema de avaliação trienal, ou avaliar os programas, por exemplo, que há 3 trienais tem nota 3, a gente pode perceber que, olha, tem determinados programas que a massa crítica é muito pequena. Né? 7, 8, 9 pesquisadores atendendo a critérios mínimos de persistência. São programas, e aí na mesma instituição você tem esse outro programa, talvez a solução seja fundir. Mas eu digo assim, as possibilidades elas não serão impostas. Né? Então,
tem muita gente que acha que fundir agora é a jogada. Opa, então vamos pensar no edital.